Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Os Donos da Bola. Estamos invadindo a sua tela, entrando em campo, a melhor resenha esportiva da Bahia. Nossa querida Juliana Guimarães está de boa, está de férias, então de hoje até sexta-feira o comando é comigo. Então vamos juntos fazendo esse programa maravilhoso. A gente viu aí o final de semana bom para um lado, para o outro não tão bom. O Vitória empatou em casa, deixou escapar aí uma boa oportunidade de fugir da zona de rebaixamento. Já o Bahia está indo aí de vento em popa, hein? Venceu mais um no Campeonato Brasileiro, agora tem Sul-Americana pela frente. Temos assunto demais para comentar aqui, junto com Manuel Lima Matos. Boa tarde, cara. Boa tarde, um abraço, Alain, um abraço a todos. Bahia fez a sua parte, fez bem, saiu da zona, aquela zona ruim, aquela zona fraca, e o Vitória começa a sair. Agora, imprevisível, o Corinthians poderia ter matado o jogo, né? Demais. Jogo nas mãos, poderia ter matado, o Vitória não fez, mas tudo bem, vamos seguir. E também com ele, Clérison Amorim, a voz aveludada do Rádio Baiano. Um abraço, Alain, um abraço aos amigos ligados na Band, como disse o Manuel, um abraço a você também, Manuel. O Vitória poderia vencer, deveria vencer o Corinthians, um jogo de 6 pontos, como a gente costuma dizer. Grande abraço, vamos que vamos. Deveria vencer mesmo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque agora eu vou dar um recado para você. Vamos falar do Vitória? Vitória e Corinthians empataram em 2-2, jogo com 4 gols lá no Barradão. Em um confronto direto contra a zona de rebaixamento, Vitória começou mandando no jogo. Eric tentou 2 vezes, mas Cássio estava ligado na partida. Na terceira tentativa não teve jeito. Eric tocou para Rainer, que encheu o pé de fora da área e abriu o placar. O Corinthians teve uma certa dificuldade para encontrar espaço, mas quando achou foi fatal. Danilo Avelar passou para Jadson. O camisa 10 pegou em cheio, de primeira, na veia, e empatou o jogo. O Timão até chegou ao segundo gol com Ralf, mas a arbitragem já tinha marcado impedimento de Henrique no lance anterior. No segundo tempo, o Vitória voltou melhor na partida. Não tivemos oportunidades tão claras, não. Foi um jogo muito mais disputado no setor de meio, das duas equipes, tentando sair dessa transição com rapidez. Mas a emoção ficou para o final. Já nos acréscimos, Roger, ex-Vitória, saiu do banco de reservas para virar a partida. Quando você faz a diagonal, tu passa na frente do zagueiro, o zagueiro tem que acompanhar. Então, um erro que a gente quase pagou. Alguns rubro-negros já estavam deixando o estádio quando Neilton, que também saiu do banco, recebeu um passe de Fabiano e chutou sem chances para Cássio. Tudo igual em Salvador. O que eu gosto e reclamei bastante no intervalo foi que a minha equipe tem que jogar. Ela tem que botar, independente se vai conseguir ou não, eu cobro muito isso. Tem que botar no chão, tentar jogar, porque o gol não vai sair do céu, só nós vamos criar oportunidades se nós botarmos no chão e tentarmos jogar. Imprimir o nosso ritmo. Tá? Com dificuldade ou sem dificuldade, com os jogadores que eu tenho ou não, eu faço a cobrança e os jogadores estão respondendo. Eu acho que nós melhoramos muito do que algum tempo atrás nós vimos. Tá? E terminamos, eu prefiro sempre terminar o jogo da maneira como nós terminamos. Nós tentando impor o nosso ritmo.
Pois é, o Vitória deixou escapar aí uma grande oportunidade de fugir da zona do rebaixamento. Tudo bem que enfrentou um Corinthians que é o atual campeão brasileiro, estava na final agora da Copa do Brasil, mas um Corinthians encontrou muita dificuldade, Vitória conseguiu se impor, mas era para ter conquistado os 3 pontos, concordam? O Corinthians chegou de ressaca. É um time previsível, o Vitória poderia ter matado o jogo. Eu senti um Corinthians muito preso. E senti também o seguinte, o Arouca com o Faria não dá certo, no meu entendimento. Marcação forte, saída atrasada, não tem velocidade na transição. E outra coisa, o erro do Carpegiani foi colocar o Bol na frente. Você não pode jogar com um jogador enfiado referência com 2 zagueiros daquele. E também, os laterais não trabalham a bola para o centroavante. É complicado. Agora, o Vitória fez um jogo bom. O Vitória fez um jogo, principalmente no primeiro tempo. Depois tem um vacilo, né? E tem a sorte também do gol, primeiro gol do Corinthians, que no meu entendimento foi sorte. O cara bateu na bola, mas ele não bateu com a intenção de fazer o gol. O Vitória foi melhor, foi melhor no segundo tempo, mas frouxou a marcação e aí permitiu que o Corinthians empatasse o jogo. Mas depois Neilton entrou, fez o gol que ele fez, mas também fez um gol sem vibração, né? Apenas o gol. E o Carpegiani falou aí, Clérison, que ele gosta quando o time toca a bola, né? Que o gol não vai cair do céu. Ele realmente tem treinado assim lá no Barradão. Ele volta várias vezes, eu observo lá, acompanho. Ele quer que o time chegue tocando a bola, porque chutão por chutão, até saiu um gol, né? A bola foi na área, o Fabiano conseguiu escorar e o Neilton fez o gol, mas não é assim que deve ser. A prova do que o Carpegiani busca, exatamente esse Vitória mais leve, um Vitória que imprime o seu ritmo de jogo, é que ele entra com esse homem fixo. Então, quando ele entra com um homem fixo, no caso o Léo Ceará, em partidas anteriores, depois o Walter Boa ganhando a oportunidade, até nas mudanças no segundo tempo, com o próprio André Lima, ele espera que a bola chegue tocada. Mas o Vitória tem esse problema de dar o chutão, o lançamento, e os nossos laterais, quando eu digo os nossos laterais do clube do Vitória aqui na Bahia, não tem essa qualidade para o lançamento. No caso do Vitória, tanto com o Jefferson por um lado, como também o Fabiano do lado esquerdo. Do lado contrário, então não chega essa bola com qualidade para o centroavante que possa concluir. E o Carpegiani frisa muito isso e, como você sabe muito bem, treina muito isso. Eu não sei se vocês leram dessa forma a partida que o Corinthians fez, principalmente no segundo tempo, que já é quase que tradição do Corinthians, né? Dá aquela recuada, praticamente larga a bola, né? Deixa o time adversário vir para cima para tentar o contragolpe. O Jair Ventura, percebendo que o Vitória estava indo para frente, colocou o Roger, né? Uma característica um pouco diferente do Emerson Sheik. O Arauz também, né? O chileno conseguiu uma enfiada de bola ali, numa jogada de contra-ataque, achou a bola e os caras não desperdiçaram. E aí esperou o Vitória foi todo para cima, contragolpe. E aí pela qualidade, Manuel, porque apesar do Corinthians não conquistou o título da Copa do Brasil, Corinthians que vive um momento delicado dentro do Campeonato Brasileiro, mas é um Corinthians que tem Jadson, extrema habilidade, um Corinthians que tem Ralf, que tem Douglas, que tem o Arauz, que tem o Emerson Sheik, o próprio Pedrinho, ou seja, Romero. É um time de muita qualidade. Então, talvez essa questão do contra-ataque é exatamente acreditando nisso, no potencial que tem o time, no potencial que tem o grupo do Corinthians. E você falou uma coisa interessante. O Corinthians, o técnico do Corinthians, o Jair Ventura, ele faz isso, ele cede a bola como estratégia para puxar. E o gol do Roger saiu nisso. Exatamente. Ele cedeu o tempo todo a bola ao Vitória, o Vitória entrou nisso, o Vitória tinha que segurar. No 1-0, o Vitória, eu já senti o Vitória com um pouco, sei lá, o Eric individualizando a jogada, o Rainer olhando a chuteira, muito tititi, muito mimimi, poxa, para um jogo daquele, um jogo pegado, um jogo seguro, um jogo forte. Ele aí cedeu. Quando ele cedeu a bola, o Vitória é aquela coisa, né? Você botou o queijo, o rato pegou. Pois é. Aí ele abriu, eles aí entraram e fizeram o gol. Muita gente deve ter achado, o Corinthians tá entregando o jogo, né? Tá morto, tá esperando só o jogo acabar. É estratégia. A prova, Alan, que o Corinthians busca essas oportunidades foi quando o Rainer acabou se contundindo, o Rainer ficou fora e aí demorou a comissão técnica, demorou o Rainer para dizer que tinha condições de jogo. O Corinthians aproveitou exatamente nisso, ou seja, um time que aproveita os detalhes dentro de uma partida. Pois é, não dá para vacilar numa partida como essa. A gente vai ouvir o técnico Paulo César Carpegiani, um comentário dele, mas antes eu vou ter mais um recado para você. Agora sim, a gente vai ouvir o que é que o técnico Paulo César Carpegiani disse após a partida. Fala aí. Eu gostei muito da equipe que terminou o jogo. Foi uma equipe competitiva, uma equipe que produziu, que impôs o ritmo. Eu não gosto quando a equipe tem a liberdade para sair jogando, etc. No primeiro tempo nós tivemos muita dificuldade de encaixar essa marcação. Fizemos o gol, pressionamos ali, estava correto, fizemos o gol, depois simplesmente a forçamos.
recuamos, aí permitimos o Corinthians tocar, encontrou um gol também de uma maneira muito feliz, empatou o jogo, mas naquele momento já nós estava já com uma série de defeitos aqui. Então, o Neilton eu considero titular, vamos ver durante a semana, tem grande possibilidade e probabilidade de jogar. E aí, o Carpegiani disse também que pretende entrar com esse time que terminou no jogo contra o São Paulo. Olha, Carpegiani, para mim, Alan, ele já extraiu tudo que ele tinha que extrair desse time do Vitória. Principalmente no que se refere à fase ofensiva do Vitória. 27 atletas testados. E justamente, atrás ele conseguiu dar um certo ajuste. Ele teve o Ribeiro, um menino novo que entrou, sim, conseguiu com a Léo Gomes. Agora, ele não joga. Não é ele que joga. O time do Vitória sofre de qualidade técnica. Essa é a grande realidade. E a gente vai sofrer até o fim. Porque você não tem essa qualidade. Você, sei lá, rapaz, eu fico assim, perguntando por que Neilton não vibra no jogo? Por que o Rainer não vibra no gol, aliás, no jogo, no gol? Poxa, o cara ganha uma fortuna para fazer aquilo. O torcedor tá ali para vaiar mesmo, rapaz. Não é, você tem que, rapaz, você tá ganhando bem para fazer isso. Então o Vitória faz um gol em cima do Corinthians. O Corinthians que foi... Eu não entendo, eu realmente fico preocupado com o Vitória ainda, eu acho que... Uma grande visibilidade, né? O momento do cara tá ali. Justamente, o Corinthians, o Brasil todo assistindo, ontem o jogo foi passado na TV aberta. Né? Quer dizer, é complicado, eu acho que o Vitória está numa situação completamente difícil daqui para frente, mas o técnico Carpegiani está tirando leite de pedra, essa é a grande realidade. O Vitória não tem qualidade, em todos os setores para poder dizer assim, o Vitória já saiu dessa situação. É complicado. Aliás, tirar leite de pedra tem sido uma máxima dos treinadores que passam por aqui, né? Foi o Argel em 2016, o Mancini no ano passado e também nesse ano, agora o técnico Paulo César Carpegiani, fruto de um planejamento, talvez aí, né, da diretoria rubro-negra, enfim, as peças que trouxeram não estão dando certo, algumas deram, outras não, enfim, fica aí a reflexão para o ano que vem, caso Vitória não seja rebaixada, é isso que a gente torce, e se for, que também volte numa boa, né? Agora sobre o Neilton, o que é que vocês acharam do Neilton na partida de ontem, né? Entrou e decretou empate rubro-negro aí. Na verdade, muito mais do que o gol, o Neilton, essa vibração que o Manuel fala, o Neilton precisa dessa vibração, precisa jogar bem, porque Neilton, ídolo do Esporte Clube Vitória, realizou boas partidas há um passado recente, Alan. Sim. E aí o futebol acabou sumindo, o futebol do Neilton. Então, ontem, você que estava no Barradão, você que acompanhou, pôde presenciar o Neilton, pelo menos depois da partida, e falava exatamente dessa importância dele voltar a balançar as redes no Esporte Clube Vitória. Acho uma pena em relação ao Lucas Fernandes, porque ontem o melhor jogador em campo, pelo menos até aquele momento, e aí acaba sendo sacado a possibilidade, como já disse, de entrar na próxima partida do Esporte Clube Vitória com esse time que encerrou. Então, acredita-se que Neilton ganha a vaga de titular e talvez o Lucas Fernandes não tenha uma outra oportunidade em termos de titular. Eu não sei se vai acontecer isso, cabe obviamente ao técnico, mas gostei muito do time que iniciou a partida ontem e, como o Carpegiani disse, o time que encerrou a partida frente à equipe do Corinthians. Eu também acho que o Lucas Fernandes é titular nesse time do Vitória aí, porque é um jogador liso, né? Tem uma habilidade muito grande. Agora coloca a tabela de classificação na tela, que eu quero ver onde Bahia e Vitória estão neste Campeonato Brasileiro. Olha lá, o Bahia está quase na primeira parte da tabela, 11º colocado, 37 pontos. O Vitória é o porteiro ali da zona de rebaixamento, em 16º, 33 pontos. Tem que ficar ligado porque o Ceará tem um jogo a menos, né? Contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um jogo difícil para o Ceará, mas o Vitória que tem que ficar ligado. O Bahia saiu desse problema, jogou o problema para baixo e o Vitória que resolve o problema agora. Eu não concordo com o Manuel, quando fala que o Bahia saiu desse problema. O Bahia continua no problema. Respira, mas tem que ficar de olho vivo, tem que ficar esperto, porque, como disse você, Alan, está muito próximo, está tudo muito embolado o campeonato. Então, próximo compromisso do Bahia frente à equipe do Corinthians em relação ao Campeonato Brasileiro, o Vitória contra o São Paulo. O jogo da vida, inclusive, do Vitória contra o São Paulo. Beleza, obrigado pela participação de vocês são massa, viu? Valeu. Um abraço a todos.